Vou orar mais uma vez. Ó Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia, pelo teu cuidado, o teu amor, a tua instrução, o teu plano maravilhoso que nos surpreende e nos encanta. Peço agora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu possa servir aos meus irmãos, apesar de quem sou e de quão falho sou. Humildemente te peço isso em nome de Cristo. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. A gente vai ler só esse verso mesmo. Vou ler aqui para vocês na revista e atualizada. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos ler mais uma vez. Vocês usam a ARA aqui também? Então vamos ler todos juntos na ARA, então? Vamos lá? Hebreus 13, verso 17. Vamos lá, então. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ser uma pessoa usada por Deus, você acha que é um dever ou é um privilégio? Será que ser uma pessoa usada por Deus é algo comum ou é algo para poucos? Com certeza, isso deveria ser comum e Deus não planejou que fosse para poucos. E quanto à questão de ser um dever ou ser um privilégio, eu diria que ser usado por Deus é um privilégio que, na maioria das vezes, se manifesta através do cumprimento de deveres. Ser usado por Deus é um privilégio, mas que geralmente se manifesta após você cumprir os deveres no sentido daqueles a qual Deus te chamou a fazer ou a ser. E o texto de hoje, ele mostra para a gente um jeito bem comum e acessível de ser uma pessoa usada por Deus. E realmente é receita de bolo, sabe? Faz assim, assim, assim e vai acontecer isso. É simples, fácil, direto e rápido. Então, eu peço muito mesmo que você dê ouvidos e procure guardar no coração essas coisas que nós vamos conversar, porque certamente esse verso tão simples poderá ensinar você a ser uma pessoa mais usada por Deus e ter esse privilégio. Esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele é um texto bastante contracultural. Por que ele é contracultural? Porque hoje em dia ninguém quer dar satisfação da sua vida para ninguém. Isso é tão forte que isso está causando um monte de problema de relação de trabalho. Hoje o funcionário não aceita ser advertido por chefe. Se ofende, vai embora e pede a conta. Que eu não tô, afinal de contas, eu não estou aqui para aceitar desaforo de ninguém. Nós temos uma cultura extremamente individualista. E essa coisinha aqui tem tornado a gente bastante individualista. Inclusive agora, dá para você comer quase tudo que você quiser sem falar com ninguém. Você clica, digita, paga e você não precisa olhar na cara de ninguém. Dependendo onde você morar ainda, tem um lugar lá para pôr a comida que chega, você não precisa nem encontrar o motoboy. Você vai sem contato nenhum. Então, nós estamos esse texto é um texto contracultural, porque, olha só, está falando para você obedecer, para você se submeter. São coisas que não são agradáveis no dia de hoje. E tem um outro problema que torna esse contexto também, esse texto também um contexto ruim e que se opõe a ele, que é o seguinte: está sobrando escândalos de líderes religiosos. É padre pedófilo, é pastor que rouba ovelha, coisas opressoras. Teve lá médico que abusava, um médico que trabalhava com reprodução humana abusava de todas as mulheres que ele sedava para fazer os procedimentos.
Esse médico foi preso, ele fugiu, foi preso lá no Paraguai. Um senhor. Teve um outro escândalo muito grande também, no meio do espiritismo também, que tinha lá um líder lá que também abusava das mulheres que iriam lá receber passe e fazer as consultas espirituais. Então, no contexto de hoje, realmente esse texto é um texto que ele é muito, muito contracultural, mas nós sabemos que a palavra de Deus é assim e o poder de Deus é assim, né? Que o mundo jaz no maligno, por isso que existe essa oposição tão grande. E eu quero começar já também explicando para vocês o que esse texto não significa. Esse texto não significa que você tem que fazer tudo o que o seu líder mandar, que você tem que fazer tudo o que o pastor, ou o presbítero, ou o diácono mandar. Certamente esse texto não fala disso. Esse texto não é um chamado a uma obediência cega e nem a usurpação da sua consciência. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ter que submeter agora a sua opinião e até mesmo o seu valor ao outro, quando ele estiver, obviamente, errado. E aí a gente tem dois argumentos bíblicos bem simples e rápidos para fundamentar isso. Lá em Atos 5, 29, os apóstolos, depois de Jesus ressurreto e assunto aos céus, começaram a pregar e foram chamados lá na sinagoga pelos líderes, que eram os líderes deles até então, os líderes do Sinédrio, e falaram, vocês têm que parar de falar de Jesus. E o que foi a famosa resposta do apóstolo Pedro? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, Pedro falou, olha, isso que você está falando, eu não vou parar de fazer. Então, há espaço, sim, para que nós cristãos venhamos a desobedecer a alguma autoridade, mesmo que ela seja religiosa, ou um magistrado civil, ou o que for. Que é quando? Quando esse líder, não importa que estado, que condição que ele esteja, que grau ele esteja, que departamento, você tem o direito e o dever de se opor quando ele te pedir para fazer algo que Deus diz para você não fazer. Um outro exemplo bem forte é também o que aconteceu lá no Egito, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, verso 16, 17, vocês não precisam abrir. O que aconteceu? O faraó pediu para que as parteiras hebreias matassem toda vez que elas fossem fazer o parto de um menino. E aí o que as parteiras fizeram? Elas não mataram. Todavia as parteiras temeram a Deus. Vou ler tudinho. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe viver. Agora verso 17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Verso 20 agora. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, isso é uma prova cabal que Deus se agradou da desobediência civil delas. O faraó mandou elas fazerem uma coisa, elas fizeram outra, mas como elas fizeram o que Deus queria, o texto diz que Deus as abençoou. Então, quando que você pode resistir a alguma autoridade? Você pode e deve resistir a uma autoridade quando isso for um dever de consciência, mas não de preferência. Porque às vezes a gente quer desobedecer por preferência. Dá uma vontade de não pagar imposto. Não dá? Só eu que sinto essa vontade de sonegar. Mas aí sim. Mas eu estou sonegando por consciência? Não, eu sonego por preferência, que é dinheiro no bolso. Não é disso que está falando. Agora, eles sim, eles se insubmeteram por consciência, não por preferência. Ok? E aí, então, agora, feito isso, a gente tirado aí o que esse texto não ensina, vamos entender, então, o que esse texto ensina, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Pode parecer que está redundante obedecer e submeter, mas na verdade não está. Lá no original tem diferença. Essa palavra obedecer, ele quer dizer o seguinte, ser continuamente persuadido. Esse mesmo termo vai aparecer em outros lugares. Abra lá a sua Bíblia em Hebreus 6:9.
Pode deixar aberto que nós vamos ler mais 2 versos aí do livro de Hebreus. Hebreus 6:9. Acharam? Hebreus 6:9 diz assim. Vou esperar mais um pouquinho que estou ouvindo umas folhas se moverem aí. Hebreus 6:9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Essa é a mesma palavra lá no original. Estamos, em vez de estamos obedecidos das coisas, estamos persuadidos, ou seja, convencidos. Agora, capítulo 13, verso 18, é o verso que está um pouquinho abaixo daquele que a gente acabou de ler. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então é a mesma palavra, o termo persuadido que está aí é a palavra obedecer, que está no verso 17 desse mesmo capítulo. Agora, abram todos lá em Hebreus 2:13. Todo mundo achou já? Hebreus 2:13, que esse eu quero que todos vejam. Que eu acho que esse aqui é bem emblemático para traduzir o que significa o termo obedecer. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. Curiosamente, a palavra confiança que está aqui é a mesma que está lá, obedecer aos vossos líderes. Então, veja que o termo obedecer ele tem uma conotação de você permitir ser exortado, permitir ser orientado, desejar ser orientado, tem um aspecto passivo de deixar ser persuadido. Se a gente fosse resumir, seria confiar, estar aberto a. Tá? Então, isso é que é o sentido do termo obedecer. Então, aqui obedecer significa estar disposto a confiar, dar ouvidos, estar aberto a aprender, a mudar de opinião, seguir, confiar. E aí o termo submeter. Então, enquanto o obedecer é mais passivo, né, de você estar aberto, estar pronto para receber, o outro não, ele é um termo mais ativo. Significa se dedicar continuamente, ter diligência no processo de colocar-se sob a liderança de alguém. Eu até recorto aqui o trecho de um livro que se chama A Treliça e a Videira, e o outro livro, A Vida na Casa do Pai. Esse aqui é um recorte do livro A Vida na Casa do Pai, que ele vai dizer o seguinte, olha só, eu até quis colocar o texto aqui para vocês. Nossa tendência é de uma relação passiva com os nossos líderes. Agimos quando esperam algo de nós, e se um dos líderes cruza o nosso caminho. Mas esse texto nos convoca para uma relação ativa de submissão. Como podemos obedecer a essa ordem, então, de sede submisso aos seus líderes? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 dá um caminho para nós. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, uma ilustração que a gente pode dar aqui, imagine o seguinte. Vamos pegar aqui, sei lá, pega algum assunto da sua preferência, né? A Andréa trabalha com doces, com um tipo de gastronomia, digamos, né? Eu não sei quem é o ícone aí de fazer doces, mas eu imagino que se ela tivesse oportunidade de conversar com alguém que é top, ela ia dar toda a atenção, né? Se ele chegasse e falasse assim, hoje eu vou te ensinar um segredo de um doce tal, ela ia falar, para tudo, senta e ouve. Né? A ideia é mais ou menos essa de ser persuadido, né? De ser submisso. É você parar para pensar que quando um irmão, seja um pastor, seja um presbítero, seja um irmão que você reconhece que ele é um irmão firme na fé, ele for querer falar algo das coisas do Senhor, isso merece atenção, isso merece a minha dedicação, é esse desejo de se aproximar, é o desejo de estar aberto a ouvir, mas principalmente de querer ir atrás de, ok? E com isso, a gente então tem 2 termos que a gente poderia traduzir do obedecer, que é estar aberto a,
e submeter, que é ir atrás. Que eu, colocando num termo mais coloquial aí, confia e cola. Confia no irmão que está sendo piedoso e encosta nele. Confia naquele que você está vendo que anda com Deus e encosta nele, porque você quer crescer. Então esteja aberto a ouvir, mas faça mais do que isso. Busque a pessoa, busque crescimento. Então confie e cola no líder, confie e cola no irmão mais velho, confie e cola no irmão mais maduro, confie e cola na mulher piedosa. Nesse mesmo capítulo, no verso 7, ele ensina que, assim, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. A palavra guia ou líder, né, que na NVI está líder, ela é usada 24 vezes no Novo Testamento no sentido de aquele que governa sobre você. E aqui eu quero já pensar um aspecto muito interessante que reforça o que eu falei da história de você poder ser usado por Deus. Você já parou para pensar que necessariamente quando Deus vai falar, Ele fala através de pessoas? Se você pegar toda a história da Escritura, né? A exceção disso é quando o próprio Deus fala, e aí ele faz isso através de epifanias, que é quando aparece o anjo do Senhor, aparece, né, a sarça ardente, e aí o Senhor fala. Mas ainda assim, quando Deus fala, sempre é uma coisa objetiva, com frases claras, e que dava até para escrever o que foi falado. O resultado está aí, esse pequeno livro de 66 livros que está na nossa mão, que é a Bíblia. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver, que é onde eu quero chegar, é o seguinte, é que Deus também chamou você para ser essa pessoa que vai falar e gerar coisas boas na vida da outra pessoa. Por isso que eu disse que esse texto é um chamado a ser usado por Deus. E uma coisa simples, fácil, que não é uma coisa grandiosa, às vezes você nem está imaginando, uma coisa simples. No dia a dia, Deus quer nos usar. Mas a gente precisa desfazer algumas confusões sobre esse texto também, por causa das tradições religiosas que a gente tem aqui no nosso país. Nós não somos, irmãos, episcopais. Nós não cremos, eu vou explicar se você não ouviu esse termo, né, esse palavrão aí, o que é episcopal, Fábio? Nós não somos episcopais. O que são episcopais? Nós não cremos que o líder seja alguém que está acima na hierarquia espiritual, que ele tem a oração mais pura, que ele tem mais acesso a Deus do que outras pessoas. Isso acontece tanto na Igreja Católica como também nas igrejas pentecostais. O pastor é um crente, mas é um crente numa categoria maior. E depois, se tiver outra pessoa que é mais velha que ele é um outro crente de uma outra categoria maior ainda. E isso acontece também na Igreja Católica, você vai ter a hierarquia do padre, do bispo, o cardeal, até chegar lá no Papa. Existe uma hierarquia inclusive de poder. Nós não pensamos assim, irmãos. E a nossa igreja não é presbiteriana à toa, porque é um jeito de um título. Não, existe um princípio que, se você não sabe, eu vou te apresentar hoje. Lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, povo exclusivo de Deus, sacerdócio santo. Esse texto traz uma doutrina muito importante que se chama sacerdócio universal dos crentes. O que esse texto está querendo dizer? Que todo crente é também um pastor, todo crente é ao mesmo tempo uma ovelha de Cristo e um pastor das ovelhas de Cristo. E que todo crente está salvo pela fé e nivelado. Né? E por isso, então, que quem governa na igreja presbiteriana não é o pastor, mas são os presbíteros, que são reconhecidos pela igreja como líderes piedosos para governar a igreja. O pastor preside o conselho, mas ele não manda no conselho. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabiam disso, mas curiosidade eclesiológica. Você sabia que nas decisões do conselho o pastor não vota? Quem vota são os presbíteros. Ele só vota se tiver empate. Aí ele tem o voto de Minerva. Mas o pastor não vota. Olha só que curioso. Tudo foi pensado para quê? Irmãos, nós somos pecador de coração duro e coração peludo. Se você der poder para uma pessoa, ela vai abusar. Então, o princípio que está por trás do presbiterianismo é que o homem, por causa da sua corrupção, ele é tão corrompido que ele não pode concentrar poder na mão. E por isso que, então, o governo da nossa igreja está
diluído, dividido entre os vários irmãos. Lógico que vem junto aí um outro aspecto, que é na multidão de conselhos a sabedoria. Então isso é decidido, é conversado, e assim a igreja é governada. E isso traz muitos aspectos práticos, né? Então imagine o seguinte, puxa, se a oração do reverendo Rafael é melhor do que a dos irmãos, eu nem vou pedir para os irmãos, vou pedir só para ele mesmo e vou ver o dia que ele pode orar comigo. Você fala, nossa, Fábio, que absurdo, mas tem muito lugar em muita igreja que as pessoas pensam assim, eu preciso da oração do pastor. Imagina que escravidão, que tristeza, né? E isso vai trazer inúmeros outros desdobramentos, que não é o caso aqui, mas como, por exemplo, por isso que nós entendemos que não faz sentido você fazer confissão de pecado só por pastor e só ele vai te absolver dos seus pecados. Mas a Bíblia diz, confessai-vos uns aos outros, como está lá em Tiago. Isso também está falando do sacerdócio universal dos crentes. Então nós somos presbiterianos, uma igreja conciliar onde o governo é feito por diversos presbíteros que foram reconhecidos, descentralizando assim o poder e guardando os corações da tirania ou de líderes ou guias que são dominadores do rebanho. Mais um outro detalhe que é importante você se tocar é que Hebreus 13:17 pressupõe vida em comunidade. Está aí um belo argumento de que por que não faz sentido uma pessoa falar, não, eu sou de Deus, mas eu não vou na igreja. Não faz sentido. Pode até ser que você seja salvo, mas com certeza você não é uma pessoa que pode agradar a Deus. E muito menos ser usada por Deus, que é o que a gente tem colocado aqui no sermão. No capítulo 10, do verso 25 desse mesmo livro de Hebreus, fala, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então, irmãos, esse texto, na verdade, ele fala da vida da igreja e como a igreja deveria funcionar. Tem um livro que eu gosto muito, que eu estou baseando várias coisas aqui, que chama A Treliça e a Videira. E ele vai falar de como esse processo de obedecer e ser submisso vai se dar em várias áreas. Daí ele coloca essa ilustração aqui, que isso aqui é um papel de todo crente. Né? Então, todo crente tem que evangelizar. Quando uma pessoa chega à igreja, principalmente se ela foi convidada por você, de preferência, você acompanhe, fique atento, apoie, veja se está vindo, se é assíduo, se tem alguma necessidade. Todo crente é responsável pelo seu próprio crescimento e pelo crescimento de outros. E o treinamento, sim, ficaria só para os líderes. Mas olha que interessante, se você prestar atenção na setinha, você vê que essa setinha, ela vai e volta, né? Ela fica se retroalimentando o tempo inteiro. Porque o tempo todo nós estamos fazendo essas coisas, ou evangelizando, ou acompanhando, ou buscando crescimento, ou dando crescimento, e a única parte que seria uma atribuição exclusiva do líder seria o treinamento. Mas evangelização, acompanhamento e crescimento também é algo de todos vocês. E é fazendo isso, e isso é uma forma de manifestar a questão de obedecer e se submeter. Tem um outro aspecto muito curioso e que pode parecer até um pouco polêmico ou surpreendente, mas que é o seguinte, esse mesmo livro, A Treliça e a Videira, ele tem um capítulo muito curioso, que tem um título muito curioso. Olha o título desse capítulo. Por que os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes? Não chama atenção? Pelo menos para mim chamou atenção. Como assim? O sermão de domingo não é tudo? Não, não é tudo. É muito importante. Nós temos uma briga feia com lugares que não defendem a centralidade do sermão. Já participei de cultos onde teve tanta música, que a hora que deram a palavra para o pastor falou assim, nossa, já está muito tarde, então eu vou falar só um pouco, porque já passou muito do horário. Pô, inverteu tudo. Né? O sermão é muito importante. O autor do livro vai falar o seguinte, o sermão é uma forma essencial, valiosa e altamente eficaz de ministrar a palavra de Deus, mas não é a única forma. Não é a única maneira de vermos o crescimento das pessoas acontecer. Se fazer a videira crescer significa o crescimento de pessoas, precisamos ajudar cada pessoa a crescer, começando de onde ela está nesse exato momento. Aqui que essa divisão é interessante. Comece a fazer um exercício, faça com você mesmo. Que parte você está? Eu estou precisando ser evangelizado, ainda não sou um convertido? Eu preciso de acompanhamento? Não, já estou crescendo. E olhe agora para os outros.
As pessoas com quem você se relaciona são pessoas que eu preciso evangelizar, eu estou acompanhando, ela precisa de crescimento. Isso pode ajudar muito a saber como você vai se posicionar nos seus relacionamentos dentro da igreja, para enxergar melhor as necessidades dos irmãos. Richard Baxter, um pregador puritano, disse o seguinte: sei que pregar o evangelho publicamente é o meio mais excelente, porque falamos a muitos de uma única vez. Contudo, é muito mais eficaz pregar o evangelho em privado a um pecador específico. Ele também diz: tenho descoberto que algumas pessoas ignorantes, que têm sido por muito tempo ouvintes infrutíferos, obtiveram mais conhecimento e arrependimento em meia hora de conversa íntima do que em 10 anos de pregação pública. O que o Richard Baxter está defendendo aqui é de que o sermão é muito importante, mas a conversa pessoal, o tete-a-tete, como a gente diz, muitas vezes vai ter um efeito muito mais potente. Embora indivíduos possam ser edificados por serem membros da congregação, pode muito bem haver outras áreas em que eles precisam de correção e treinamento na justiça. E isso eles não obterão por meio do sermão dominical. Porque, devido à sua própria natureza, ele é generalista em sua aplicação. O que ele está dizendo? Não está desmerecendo o sermão aqui, irmãos, mas o que acontece? Você já deve ter reparado nisso, que às vezes você tem algumas dúvidas que só conversando com alguém você esclarece. Muitas vezes tem várias dúvidas, você não escuta o sermão e fala: agora entendi. Lógico que isso acontece também. Mas principalmente dúvidas de caráter individual. Deixe meu filho ir em tal lugar ou não? Compro tal coisa ou não? Devo fazer esse tipo de negócio ou não? Como que eu enfrento uma pessoa que está sendo rude? Como eu lido com isso? Geralmente você não acha essas respostas no sermão, e sim num aconselhamento, numa conversa. A pregação pública não era suficiente, de acordo com Baxter. Ele entendia o trabalho pessoal com indivíduos como algo que tinha um lugar insubstituível, porque oferecia a melhor oportunidade para gravar a verdade no coração deles. Quando podemos falar diretamente a necessidade específica do indivíduo e dizer ao pecador aquilo que ele realmente precisa ouvir. Eu vou ler para vocês agora Atos 20, que diz assim, uns recortes, de 17 a 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí Paulo se encontra, ele vai se despedir deles, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis. Aí ele vai contar tudo o que ele viveu com eles e vai terminar a frase falando assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui o que para a gente? Que era tão importante pregar quanto estar junto nas casas. Veja, irmãos, que isso daqui, a ideia... não é agora vocês saírem daqui e falar: bom, o presbítero Fábio falou que o pastor Rafael tem que ir mais na minha casa. Faz parte, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que vocês precisam estar juntos. Vocês precisam ir na casa um do outro. Vocês precisam compartilhar a vida. Vocês precisam de convívio. E muitas vezes a gente procura fazer isso e promover isso através de algumas programações da igreja, que é uma outra forma também. Mas estou tentando mostrar para vocês a preciosidade e esse outro aspecto da vida cristã que foge ao momento do culto. Essa que é a ideia, ok? Então assim, a gente, graças a Deus, a gente está firme nos bons princípios de liturgia, a gente está firme com a música ter o seu devido lugar, sem exagero, sem exaltações humanas. Deus tem nos preservado com fidelidade, nós temos sido uma igreja que pratica até mesmo a disciplina eclesial, quando existe pecados que não estão sendo tratados, se é necessário ser levado ao conselho, que tem tomado as devidas providências. Mas somente vai ter pastoreio de verdade se os irmãos entenderem o que é o confia e cola. Que isso é um estilo de vida, uma vida de discipulado, é vida na vida, é o lado a lado. Discipulado não é assim, vamos estudar um livro junto, 10 semanas, estudou lá, pronto, agora você já foi discipulado. Não, discipular é estar junto, é viver, é conviver, é tratar, é aplicar lá a confrontação de pecado quando necessário.
Então confie e cola no pastor, confie e cola nos presbíteros, confie e cola nos diáconos, nos irmãos mais maduros, nas mulheres mais velhas, os adolescentes, encosta no jovem que é mais velho que você. E aí eu tenho mais ainda uma observação importante. Nós não podemos confundir vida de igreja com estrutura de igreja. Você pode ser assíduo e participar dos trabalhos da igreja. Você pode estar na escala de música, na escala de vídeo, na escala de recepção, no café da manhã, nos eventos. Mas seu coração pode estar longe das pessoas e dos irmãos. Então, cuidado para não confundir atividade eclesial com atividade espiritual. E, infelizmente, é possível ter atividade eclesial sem ter atividade espiritual. Então, vigiem nisso e não confundam isso. Outra coisa que acontece bastante nas igrejas, irmãos, as pessoas confundirem socialização com comunhão. Poxa, você encontrou com os irmãos, passou a tarde inteira, mas não compartilhou, não se edificou, não vigiou durante a conversa, não ficou usando o filtro da Escritura enquanto você está com as pessoas, isso não foi comunhão. Ou, triste que às vezes acontece, às vezes os irmãos se juntam para fazer coisa errada. Só eu que vi isso acontecer? Não, né? Imagino que vocês já viram também. Então, quer dizer, e aí se bobear, ele fala, não, a gente estava em comunhão lá, tomando uns beer night, e aconteceu não sei o quê. Como assim? Né? Se juntando para fazer coisa errada, e daí aconteceu mais coisa errada. Né? Então, não confunda socialização com comunhão. Nem toda comunhão vai ter socialização, mas nem toda socialização vai ter comunhão. E aí agora eu quero passar para a segunda parte do verso, porque ele pede, né? Ele fala lá, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. Nós esgotamos essa parte, agora nós vamos para a segunda parte. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então por que eu deveria obedecer e submeter? Por que eu deveria confiar e colar? Está aqui, então, as 3 respostas. Porque os líderes velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, e porque não fazer isso não vai te ajudar em nada. Não colar e confiar, não obedecer e submeter, não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai te prejudicar. Aqui não é muito difícil entender, né? O velam por vossa alma é vigiar, né? Um bom líder, ele está o tempo inteiro orando, se preocupando, analisando, né? Mas uma figura que encaixa bem aqui nessa questão de vigiar é do pastoreio, né? Porque o pastor ele fica vigiando as ovelhas. Estou falando do pastor lá do campo mesmo, né? O pastor de ovelhas mesmo no sentido literal, né? Então, lá em 1 Pedro diz isso, né? Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados. Mas tem um detalhe, irmãos. Quando o Senhor nos compara com ovelhas, isso não é um elogio. Porque a ovelha, né, ela é fofinha, ela é branquinha, ela tem uma lã macia, né? Só que o que acontece com a ovelha também? Ela é frágil, ela não percebe o perigo, ela perde o caminho, ela se perde do seu bando, do seu grupo. As ovelhas, elas são lentas, elas são vulneráveis e elas não enxergam direito. Ou seja, as ovelhas têm um monte de limitações. É um pouco rude, mas eu preciso usar esse termo para ficar bem claro. Ovelha é burra. Então, quando o Senhor diz que nós somos ovelhas de Jesus, vocês entenderam? Nós somos burros, irmãos. O pecado nos corrompeu, o que nos faz amar o que não devemos amar, nos faz não querer ouvir quem devemos ouvir. Nosso pecado nos inclina a querer coisas que não vão trazer verdadeira felicidade. Né? Então é preciso um ato de fé, e isso é que é ser ovelha. Né? É querer ouvir a voz do pastor. E isso que eu coloquei lá durante a liturgia, que graças a Deus que isso não depende do nosso empenho.
O Senhor Jesus mesmo chama suas ovelhas, quem é ovelha, ela ouve a voz, ela é atraída pela voz do pastor. Ok? Então, por que nós devemos se submeter? Porque ele vela sobre as nossas almas, como quem deve prestar contas, e nós não devemos permitir, então, que esse trabalho se torne um peso. Primeiro, como que a gente torna o trabalho do líder em alegria? Quis colocar também um slide aqui para vocês verem. Ande em obediência a Cristo, na sua vida, individualmente, procure crescer na fé. Ore por nós, ore pelos líderes, nós precisamos, não se iluda de achar que a gente não partilha dos sentimentos que vocês partilham. Busque conselho e direção. Tudo que a maioria dos líderes gostaria seria dar conselhos oportunos ou atribuir responsabilidades ao seu povo. Mas muitos líderes lutam com a frustração de não saber o que está acontecendo na vida das suas ovelhas. Precisamos nos esforçar para compartilharmos com eles os nossos crescimentos e lutas e dar-lhes a oportunidade para exercer seus dons mais de perto. Não tenha medo de incomodar. Não tenha medo de pedir ajuda. E não precisa pedir ajuda só do pastor. Você pode pedir ajuda de alguém que você acha que está habilitado a te ajudar. Só um adendo aqui nisso. Quando você for tomar conselho, cuidado para você não buscar alguém que vai falar o que você quer ouvir. Porque alguns crentes também, praticando auto-engano, ele quer fazer uma coisa que ele sabe que ele não devia, daí ele vai lá no seio da igreja e procura alguém que vai falar o que ele quer ouvir, para ele falar, tá vendo? Já tomei conselho com o fulano, é isso mesmo que eu devo fazer. Não, você tem que buscar alguém que você sabe que lida bem com a sua dificuldade, que ele não tem dificuldade com a sua dificuldade, e que ele tem maturidade para te ajudar. É por isso que vai ter problemas que você pode conversar com um irmão, outro com um irmão mais velho, e às vezes vai precisar mesmo ser só com o pastor, vai depender do tamanho aí da situação. Outro dever, pense o melhor a respeito do seu caráter e suas decisões. Lógico que a gente tem o direito e o dever de esperar um bom testemunho do líder, mas aqui é uma exortação para você tomar cuidado, para não sair já desconfiando, para sempre dar o benefício da dúvida, para sempre pensar o melhor. E, na verdade, você não deveria fazer isso só com um líder. O fruto do Espírito, lá, aquela parte do fruto do Espírito que se chama benignidade, é exatamente isso. Alguém traz uma notícia e fala assim, não acredita, fulano fez tal coisa. A sua atitude deveria ser assim, bom, será mesmo que ele fez? A priori eu prefiro duvidar que ele tenha sido capaz de ter feito algo tão ruim. Eu vou querer conferir. Então, primeiro, duvidar que a pessoa esteja fazendo mal. E não prontamente falar, e receber isso. E trabalha ao lado dele no ministério, Dons, ministério, dedicação, consagração. Então, é assim que você torna o trabalho do líder uma alegria. Mas nós corremos o risco de tornar o trabalho dele um peso. Quando? Quando a gente é indiferente à salvação, quando a gente não se examina, quando a gente fica com discussões, mordendo uns aos outros, semeando discórdia dentro da igreja. Outra coisa que entristece muito o líder é quando você busca conselho entre amigos ou fora do povo de Deus. Salmo 1:1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Mas cuidado, porque às vezes você não está procurando conselho com uma pessoa física, mas você pode estar buscando conselho virtualmente. Às vezes você está ouvindo pessoas na internet que não mereceriam que você desse ouvido para elas. E quando a gente não tem uma vida operante, a gente se torna um peso. Quando a pessoa nunca está disposta a ajudar, nunca pode fazer nada na igreja, nunca tem horário, às vezes tem dificuldade até mesmo em ser assíduo. Aí você se torna um peso. Aí o último termo do porquê se submeter-se, porque isso não seria proveitoso para você. É curioso o seguinte, lá em 1 Pedro 5,5 está escrito assim, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. É muito curioso que esse 5,5 está exatamente no contexto de relacionamento com a liderança.
O capítulo 5, verso 1 começa assim: rogo aos presbíteros que pastoreiem o rebanho de Deus. Eu já li esse texto aqui para vocês. Então, olha que curioso. O texto que a gente gosta tanto de falar, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça, está falando exatamente de relação com a liderança. Que Deus, se você resiste à liderança, o Senhor Deus vai resistir a você. É esse o contexto. Então, para a gente fechar, eu quero fazer uma breve revisão de tudo que a gente conversou. Então, esse verso de Hebreus 13 não é um chamado à usurpação da consciência. Você é chamado a obedecer e a se submeter, né? Mas você tem o direito de desobedecer se for por consciência e não por preferência. Tá quase. Estamos na revisão. Outra coisa que nós colocamos aqui é que esse texto mostra que as relações na igreja têm mais a ver com papéis do que com hierarquia. Você não é submisso no sentido hierárquico, mas é uma questão de papel e do jeito que o Senhor chamou a gente a confiar e colar. Então, copie e cola, obedeça e submeta, é o método que Deus deixou, né? E que, então, vida cristã implica em vida comunitária, tanto em incentivo quanto em confrontação. Também não pense só que você tem que ir lá falar com o irmão para confrontar. Você pode ir para incentivar. Irmão, senti sua falta lá na igreja. Irmão, estou orando por você. Tem alguma coisa que eu possa orar por você? Tem alguma coisa que você esteja precisando? Né? A exortação, na verdade, literalmente o termo exortação não é chamar a atenção, é incentivar. Tá? Admoestar é que é chamar a atenção. Exortar é encorajar. E para terminar, isso que eu falei, e agora eu amarro aqui para a gente fechar, eu falei que era simples e fácil como uma receita para você ser uma pessoa usada por Deus. Como você pode ser uma pessoa usada por Deus? Se você decidir realmente ser alguém que quer crescer na fé, que quer estar com os irmãos, que quer exortar, que quer ser exortado, que quer crescer, que não quer ser cúmplice do pecado, das obras infrutíferas das trevas, ser realmente comprometido com o Senhor. E aí tem um aspecto muito interessante, e com ele eu finalizo. O nosso Deus, ele é tão poderoso, e ele confia tanto no poder dele, que ele decidiu estabelecer um reino usando você e eu. Se você tivesse um projeto, se você tivesse que fazer algum projeto, você concorda que você ia chamar as pessoas mais capacitadas, as mais gabaritadas? Você ia procurar os melhores. Não é emocionante, irmãos? Deus não faz assim. Ele não chamou os melhores. Porque ele confia no poder dele e ele tem capacidade de fazer o melhor em nós, apesar de nós. E ele decidiu fazer o melhor através de nós. Eu queria que você saísse daqui não só confrontado, mas animado, incentivado com essa honra de que, sim, Deus está chamando você e ele mesmo te dá poder para ser um instrumento na mão dele na vida dos outros. E Deus sempre fala através de pessoas e ele decidiu que ele quer fazer isso através de mim e de você. É muito curioso porque ele chama ovelhas para conquistar um reino. Ele escolhe pessoas comuns e fracas e as capacita pelo seu Espírito. Ele escolheu a mim e a você, ele te chama para crescer e, ao mesmo tempo, ser instrumentos na mão dele. E nos chama para a gente fazer isso juntos, junto como um corpo, né? Ele te chama para isso e ele mesmo te dará poder. Então, receba isso com alegria, com um santo temor.